Amados, dando continuidade ao estudo de hoje, o nosso tema é o verdadeiro herói. Eu peço a vocês que abram a sua Bíblia em Apocalipse 1, versículo 1. A primeira pergunta é a seguinte: quem é o centro da revelação no Apocalipse? Só que antes, vamos orar? Senhor Deus, amado Pai, Criador do céu e da terra, nesse momento a tua palavra está aberta e nós te pedimos humildemente a compreensão do Espírito Santo, que ele venha a ser o nosso professor, que ele possa falar, ó Pai, aos nossos corações. Abençoe cada ouvinte, cada estudante da tua palavra, no doce nome de Jesus. Amém. Apocalipse 1 diz assim: revelação de Jesus Cristo, que Deus lhe deu para mostrar aos seus servos as coisas que em breve devem acontecer, e que ele, enviando por intermédio de seu anjo, notificou ao seu servo João. Então, irmãos, o personagem central, o centro do Apocalipse é Cristo. Cristo é apresentado como personagem central de toda a Bíblia e principalmente do livro do Apocalipse, do livro da Revelação. Vamos para a segunda pergunta. Quais são as características de Jesus Cristo descritas no Apocalipse? Apocalipse 1, a partir do versículo 13. E no meio dos candeeiros, um semelhante a filho de homem, com vestes talhares e cingido à altura do peito, com uma cinta de ouro. A sua cabeça e cabelos eram brancos como alva lã, como neve, os olhos como chama de fogo, os pés semelhante ao bronze polido, como que refinado numa fornalha, a voz como voz de muitas águas. Tinha na mão direita 7 estrelas, e da boca saía-lhe uma afiada espada de 2 gumes. O seu rosto brilhava como o sol na sua força. Então, vamos entender por 7, ou melhor, vamos entender assim, por parte, 7 tópicos disso que o Léo acabou de ler, né? O Alex acabou de ler aqui. Primeiro tópico, veste talhares. O que representa essa veste? Essa veste representa que Cristo tomou posse. Ele ganhou o direito de nos representar diante de Deus. Segundo, o que representa o cinto de ouro? Representa que em Cristo há segurança para a minha e para a tua vida. Em Cristo nós podemos confiar, em Cristo nós podemos acreditar. O ouro representa a palavra de Deus. O cinto de ouro representa que em Deus, sim, há esperança para as nossas vidas. Sim, há esperança para esse mundo. Terceiro ponto, cabelo. E os cabelos eram brancos, representa o sinal da eternidade. O cabelo branco aqui na profecia nos ensina, nos revela que Cristo é o Pai da eternidade, que Cristo é eterno. Quarto ponto aqui, olhos como chamas de fogo. Representa que por mais que esse mundo esteja na escuridão do pecado, Cristo está atento através de seus olhos que são como chama de fogo para todas as obras que estão sendo praticadas aqui nesse mundo. Então, todas as obras que estão sendo realizadas nesse mundo não passam despercebidas aos olhos de Cristo, não passam despercebidas aos olhos do Salvador. Quinto, pés semelhantes ao bronze. Esses pés semelhantes ao bronze representam que por mais que Jesus andou em um mundo de pecado, em um mundo contaminado pela lama do pecado, Cristo permaneceu sem pecar. Já dizia o apóstolo Paulo, em tudo Cristo foi tentado, mas em nada ele pecou. Cristo permaneceu de pé diante de todas as provações que ele passou nesse mundo e Cristo venceu. Sexto ponto, voz como de muitas águas, representa que a voz de Cristo é uma voz de autoridade, é uma voz de respeito. Quando Cristo fala, o universo treme. Sétimo e último ponto, seu rosto brilhava como o sol, representa a glória, a grandeza de Cristo e também que nós não temos o direito, a condição de olhar para as obras de Cristo, porque eu sou pecador, ele não, ele é perfeito, ele está acima de tudo e de todos. Mesmo assim, ele decidiu morrer por mim e por você. Mesmo assim, Cristo lutou para salvar o homem pecador que sou eu e que é você. Vamos para mais uma pergunta.
A terceira pergunta é a seguinte: o que deixou o escritor do Apocalipse angustiado? Apocalipse 5, a partir do versículo 1. Vi na mão direita daquele que estava sentado no trono um livro escrito por dentro e por fora, de todo selado com 7 selos. Vi também um anjo forte que proclamava em grande voz: quem é digno de abrir o livro e de lhe desatar os selos? Ora, nem no céu, nem sobre a terra, nem debaixo da terra, ninguém podia abrir o livro, nem mesmo olhar para ele. E eu chorava muito, porque ninguém foi achado digno de abrir o livro, nem mesmo de olhar para ele. Todavia... Até o versículo 4. Então, olha o seguinte. Por que foi que o apóstolo João chorou? Porque ele olhou para o livro e ele percebeu que ninguém era digno de abrir o livro. Ele chorou porque ninguém tinha a condição, tinha o mérito de abrir aquele livro. Por isso ele ficou angustiado, por isso que ele foi às lágrimas, por isso ele chorou, porque ninguém era digno de abrir o livro. Vamos para mais uma pergunta. Quem na Bíblia é chamado de o Cordeiro? João 1:29. No dia seguinte, viu João a Jesus, que vinha para ele, e disse: eis o Cordeiro de Deus, que tira o pecado do mundo. Então, quando João Batista viu Cristo, ele disse: eis o Cordeiro de Deus, que tira o pecado do mundo. E um dos símbolos de Cristo é o Cordeiro. Jesus é o Cordeiro de Deus, que tira o pecado do mundo. Vamos para mais uma pergunta. Quem foi o único ser do universo considerado digno de abrir o misterioso livro selado? E aí, quem foi? Está lá em Apocalipse 5, a partir do versículo 7. Veio, pois, e tomou o livro da mão direita daquele que estava sentado no trono. E quando tomou o livro, os 4 seres viventes e os 24 anciãos prostraram-se diante do Cordeiro, tendo cada um deles uma harpa e taças de ouro cheias de incenso, que são as orações dos santos, e entoavam um novo cântico, dizendo: digno és de tomar o livro e de abrir-lhes os selos, porque foste morto e com o teu sangue compraste para Deus os que procedem de toda tribo, língua e povo e nação, e para o nosso Deus os constituíste reino e sacerdotes. A morte e a ressurreição de Cristo garantiu que ele é capaz de ter nas mãos a soberania do mundo. Quando Cristo venceu o diabo, quando Cristo venceu o pecado, ele ganhou o direito de receber o livro e de tirar os selos. Glória a Deus, porque nós temos um Deus vencedor, um Deus que lutou e luta por cada um de nós, e ele venceu. Ele venceu e continuará vencendo, desde que eu e você possamos permitir que ele lute em nossa vida, e nós iremos também conseguir a vitória. Sexta pergunta: por que Jesus teve que encarnar como ser humano? Romanos 6:23. Porque o salário do pecado é a morte, mas o dom gratuito de Deus é a vida eterna em Cristo Jesus, nosso Senhor. Por conta do pecado que entrou através de nossos primeiros pais, Adão e Eva, Cristo teve que assumir uma natureza humana, carnal, para que assim ele pudesse destruir as obras do pecado. Foi por conta da entrada do pecado neste mundo que Jesus teve que tomar essa grande decisão de se tornar um semelhante a mim e a você. Foi por conta da entrada do pecado no mundo. Sétima pergunta, não é isso? Qual foi a grande diferença entre a vida de Jesus e a dos demais seres humanos? Hebreus 4:15. Porque não temos sumo sacerdote que não possa compadecer-se das nossas fraquezas. Antes foi ele tentado em todas as coisas, à nossa semelhança, mas sem pecado. Então, como já falei aqui, o apóstolo Paulo diz que Cristo foi tentado em tudo, mas diferente de mim e de você, Cristo não pecou. Cristo venceu o pecado por mim e por você. Esse é o grande êxito. Cristo é vitorioso, ele venceu o pecado. Vamos para mais uma pergunta.
o que Jesus fez pelos seres humanos. O que Jesus fez por nós, seres humanos? 1 Coríntios 15, 3. Antes de tudo, vos entreguei o que também recebi, que Cristo morreu pelos nossos pecados, segundo as Escrituras. Então, foi o que Jesus fez por mim. O que foi que Jesus fez por você? Jesus se sacrificou. Jesus morreu para que eu e você pudesse viver. Simplesmente isso. Cristo morreu para que eu e você pudesse viver. Vamos para mais uma pergunta que diz assim: o que nós devemos fazer em resposta ao sacrifício de Cristo? Já que ele morreu por mim, o que eu devo fazer por ele? 1 João 1,9. Se confessarmos os nossos pecados, Ele é fiel e justo para nos perdoar os pecados e nos purificar de toda injustiça. Então, o Senhor Jesus deseja que eu e você possamos confessar para Ele os nossos pecados, que nós possamos se arrepender dos nossos erros e retomar a nossa vida ao lado de Cristo, que nós possamos nos entregar a esse Jesus que tanto nos ama. Vamos para a 10ª pergunta. No Apocalipse, qual é um dos títulos de Jesus? Apocalipse 19, 16. Tem o seu manto e na sua coxa um nome escrito: Rei dos Reis e Senhor dos Senhores. Então Jesus Cristo é Rei dos Reis, Senhor dos Senhores. Aleluia! Temos um Deus que é Rei dos Reis, que é Senhor dos Senhores. Permita que esse Jesus trabalhe e opere na sua vida. Vamos para a última pergunta de hoje, que é a seguinte: desde sua ressurreição, o que Jesus faz no céu? Hebreus 7, 25. Vamos saber o que é que Jesus, o que é que Cristo, na verdade, está fazendo hoje, exatamente no céu. Hebreus 7, 25. Por isso também pode salvar totalmente os que por ele se chegam a Deus, vivendo sempre para interceder por eles. Olha só que interessante, no Apocalipse, o conflito entre Satanás e Jesus é descrito com intensidade. Essa batalha começou no céu e dirigiu-se para a terra, onde envolveu a humanidade. Aqui, o diabo conseguiu disseminar a desobediência, provocando o pecado em todos. Jesus veio a este mundo reverter as obras de Satanás, derrotando e garantindo vitória a todos aqueles que o aceitam como Senhor e Salvador. Se você aceita Jesus Cristo como Senhor e Salvador, se você aceita que Jesus possa mudar a sua história, porque Jesus venceu o diabo por você, Jesus venceu o mundo, Jesus venceu as trevas por mim e por você. E se você aceita esse Jesus e que ele possa operar, que ele possa trabalhar no meu coração, se você deseja que Jesus trabalhe no seu coração, se entregue a Ele, não resista. Ele preferiu morrer, ele enfrentou o diabo como ser humano e ele venceu. E esta noite, ou essa manhã, ou essa tarde, não importa a hora que você está assistindo, Jesus está te chamando para um recomeço. Jesus está te chamando para uma nova vida. E se você aceita o Jesus Rei dos Reis, Senhor dos Senhores, aquele que venceu o mal, que ressuscitou, se você aceita esse Deus maravilhoso, eu convido você a orar comigo. Senhor, Pai da eternidade, obrigado porque o Senhor venceu as obras do diabo, porque você o venceu na cruz do Calvário, porque o Senhor Jesus tem lutado ao nosso lado para nos proteger-nos da vida eterna. Pai, abençoe cada estudante da Tua Palavra. Abençoe, ó Pai, essas pessoas que necessitam conhecer ao Senhor. Pai, eu te peço uma bênção especial sobre esse mundo e sobre todo aquele que deseja recomeçar contigo, no doce nome de Jesus. Amém. Um dia tudo será alegria, não haverá mais tristeza, incerteza, medo e dor. O dia do Senhor